cumprimentar o Joaquim Franco, cumprimentar todas as pessoas que intervieram, cumprimentar todos os presentes. Um apontamento muito breve, disse ao Joaquim que enfim, propunha fazer um apontamento brevíssimo, em grande parte a partir do nosso encontro, não é, com o Papa Francisco e com o Padre António Vieira, não é, há relativamente pouco tempo. Não é? Foi um encontro de pessoas de palavras e de pessoas de palavra, e creio que este livro tem muito a ver com essa dimensão da palavra e de uma reflexão sobre a palavra e sobre tudo o que ela significa nas nossas vidas. Agradecer também, enfim, saudar a presença de tanta gente. Ainda há livros e os livros são o Darcy Ribeiro, nosso colega brasileiro, enfim, que já morreu há alguns anos, dizia que a pele dele era feita de livros, não é? E eu acho que a minha pele também é feita de livros, não é? Portanto, é muito bom ver tanta gente à volta de um livro neste fim de tarde. O Mário Zambujá, com quem tive a oportunidade de conversar agora, dizia-me que era muito importante as histórias. E eu estava a pensar em que história que havia de contar aqui, e lembrei-me de uma história de um homem que era um homem feito de histórias também, que era o João dos Santos, que eu aliás cito no prefácio deste livro, mas vou utilizar uma história dele para interpretar a história dele à minha maneira e para vos dizer, enfim, em 3 ou 4 minutos, uma reflexão que me surge a partir deste livro. Conto ao João dos Santos, num tema sobre a área da educação, mas que eu vou tentar trazer para este debate a que o Joaquim Franco nos convida. Conto ao João dos Santos, numa das suas crónicas, no Falar das Letras, publicadas no Jornal da Educação, aqui presente também, no Jornal da Educação, creio que em 1978, que um dia andava ele no elétrico em Lisboa, entrou no elétrico e passado 1 ou 2 paragens, entrou uma senhora já de uma certa idade, o elétrico estava cheio, não havia lugar para as pessoas se sentarem, e a senhora de uma certa idade ficou um pouco indignada porque havia um jovem que estava sentado e que não lhe deu o lugar. E a senhora começou, indignada, dentro do elétrico, a dizer: isto é inacreditável, isto agora já não é como no meu tempo, já não há educação nenhuma, as crianças hoje não têm educação nenhuma, no meu tempo havia educação, agora não há educação nenhuma, e continuava cada vez mais alto com isto. E o jovem, impávido e sereno, continuava sentado no seu lugar. A senhora aproximava-se cada vez mais do jovem e ia cada vez mais alto, dizendo: é inacreditável, é absolutamente impensável, no meu tempo havia educação, havia valores, havia educação, agora já não há educação nenhuma, é uma coisa inacreditável. E o jovem nada. Até que a senhora se pôs quase em cima do jovem, aos berros, não é? É inacreditável, não há educação nenhuma, etc. O jovem achou que era um bocadinho demais e disse: minha senhora, a senhora não entendeu nada. Educação há, não há em lugares, não é? E daqui parte o João dos Santos para uma enorme reflexão sobre os temas educativos que eu queria aqui trazer-vos da seguinte maneira, apropriando-me desta história do João dos Santos. Não vale muito a pena termos uma espécie de uma lenga-lenga cotidiana sobre o já não há valores, a sociedade atual não tem valores, antes é que havia valores, agora já não há valores nenhuns, há um problema de valores na sociedade, enfim, toda uma espécie de uma lenga-lenga, se as pessoas não tiverem lugar na sociedade. E esta era a minha apropriação da história do João dos Santos. Isto é, se as pessoas não sentirem que têm um lugar na sociedade, se as pessoas não sentirem que têm um sentido para as suas vidas, seja como jovens, seja como adultos, seja como pessoas de maior idade, seja nas circunstâncias em que for, se esta sociedade nos excluir de um determinado lugar, não vale a pena estarmos todos os dias indignados com a falta de valores, não é? Porque é preciso construir os lugares das pessoas e é preciso que esses lugares tenham sentido. E para isso nós precisamos de perceber as pessoas, precisamos de perceber de onde é que elas vêm, os seus problemas, as suas histórias, as suas inquietudes, e construir-lhes um lugar na sociedade atual. Nós vivemos numa sociedade que produz muita exclusão e muitos excluídos, não é? E em relação à exclusão e aos excluídos, às pessoas que não têm lugar, não vale a pena termos esta espécie de permanente lenga-lenga do não há valores, não é como no nosso tempo havia valores e agora não há.
E é por isso que é tão importante esta reflexão do Joaquim Franco, porque é uma reflexão que vai à procura de um sentido para as coisas, e procurar um sentido para as coisas é procurar um lugar para cada um de nós, é procurar o nosso lugar e inscrever cada um no seu lugar na sociedade atual. E creio que é isto que em muitas outras coisas podemos fazer, podemos pensar, podemos escrever, podemos partilhar aquilo que fazemos, podemos usar as palavras. E é por isso que as palavras são tão importantes, como se percebe neste livro escrito pelo Joaquim Franco. Palavras que não nos podem fechar no que já sabemos, mas palavras que têm que ser capazes de utilizar outras linguagens, isto é, outras maneiras de pensar, outras maneiras de colocar os problemas. O que mais me impressiona nestas crónicas é a procura constante não de repetir o que já sabemos, não de repetir aquilo que já foi dito e que já foi escrito, mas de tentar procurar um outro ponto de vista, não é? Como dizia já há muito tempo um sociólogo francês, um ponto de vista é nem mais nem menos que uma vista a partir de um ponto, não é? Portanto, de encontrar um ponto para olhar para os problemas. Ou como dizia o Virgílio Ferreira, no Pensar, dizia ele, não se pode pensar fora das possibilidades da língua em que se pensa. Portanto, precisamos de encontrar uma outra língua para pensar, precisamos de alargar as possibilidades do pensar, e esse é o esforço que é feito aqui permanentemente pelo Joaquim Franco ao longo destas páginas do Com Franqueza. E é feito com o pensamento da inteligência e é feito com o pensamento dos sentidos, ou o pensamento dos compromissos, ou o pensamento da responsabilidade. Não é a mesma coisa, mas são tudo sinónimos para dizer a mesma ideia de um compromisso com os outros. Num honoris causa, um dos últimos honoris causa que nós demos da Universidade de Lisboa, quando eu era reitor, ao pintor Júlio Pomar, o elogio foi feito pelo António Lobo Antunes, e o António Lobo Antunes, no final do elogio, virou-se para o Júlio Pomar e disse: e além destas coisas todas, este homem ainda é capaz de colocar os sentidos dentro da inteligência, não é? Eu acho que a ideia de colocar os sentidos dentro da inteligência é o que está neste livro. Quer dizer, é um livro que é feito com a inteligência, mas que tem lá dentro os sentidos do compromisso, os sentidos de um conjunto de causas, que são causas de indignação em relação às grandes tragédias, já aqui foi recordado anteriormente, mas também já aqui foi recordado anteriormente que tem que ser também de indignação em relação às pequenas tragédias, não é? Às tragédias do dia-a-dia que às vezes nos passam mais indiferentes. Nós somos capazes de uma grande indignação em relação a coisas como estas do Mediterrâneo, ainda bem, e muitas vezes não somos capazes dessa mesma indignação em relação ao que o Carol Reis chamava as monstruosidades vulgares, não é? As coisas que diariamente nos acontecem e que muitas vezes deixamos passar com uma certa indiferença ou com uma certa resignação. E é por isso que esta dimensão de sermos capazes de tornar insuportáveis certas coisas, de tornarmos coletivamente intoleráveis certas coisas, de coletivamente não aceitarmos que haja pessoas sem lugar, não é? Que haja pessoas que são excluídas de uma determinada vivência, é absolutamente central no trabalho que é feito pelo Joaquim Franco. Mas não é só pensar. O Joaquim Franco introduz-nos numa segunda dimensão, que é o trabalhar com as pessoas. Não é só o trabalhar para, é o trabalhar com as pessoas. É o ser capaz de estar nessa solidariedade que é feita de cooperação, de colaboração, de trabalho com, e não apenas de trabalho para, não é? Outro dia, num encontro de enfermeiros, alguém fazia uma intervenção que eu achei muito interessante, dizendo: a questão não é prestar cuidados de saúde, a questão é cuidar de, e cuidar é mais do que prestar cuidados a alguém, não é? Portanto, a dimensão do trabalhar com, no sentido de tornar intolerável certas práticas, certas discriminações, certas zonas de exclusão. Foi isto que eu senti na leitura deste livro do Joaquim Franco, que me parece uma escrita de desassossego, uma escrita de que nos obriga a reagir, que não nos deixa ficar no mesmo lugar, e nesse sentido ele procura inscrever um lugar para as pessoas e procura inscrever esse lugar a partir da reflexão
e a partir de práticas de trabalhar com as pessoas, e transforma-se num lugar que não permite a indiferença, que não nos permite ficar na mesma. Creio que é nessa dimensão que eu li este livro, é essa dimensão que eu quis aqui partilhar convosco, uma dimensão que é feita dessa capacidade de indignação que aparece sistematicamente neste livro, de não consentirmos, porque só consente quem não sente, não é? E, portanto, a possibilidade de não consentirmos em relação a certas realidades e de sermos capazes de trabalhar com as pessoas para que cada um encontre o seu lugar do ponto de vista social. Porque se as pessoas não tiverem o seu lugar, não vale a pena todas as outras retóricas que são uma espécie de poeira, porque as pessoas não se inscrevem na sociedade em que vivemos. E ao fazê-lo, foi aqui dito, e por aqui termino, que se faça com alegria. Eu, na conversa com o Mário Zamujala há pouco, lembrava, creio que era o Almada que dizia que a alegria é a coisa mais séria da vida, não é? E creio que essa seriedade que está na alegria, e creio que era também o Osvaldo de Andrade, no Manifesto Antropofágico, não tenho a certeza, mas creio que era, que dizia que a alegria é a verdadeira prova dos 9, não é? Creio que há uma dimensão de alegria que temos que ter neste processo de crítica, de indignação, que é feita desta reflexão que o Joaquim Franco aqui nos traz e sobre a qual eu não posso senão deixar de reconhecer um gesto de presença e de participação forte nos debates dos dias de hoje, um gesto de presença e de participação forte que, a meu ver, é essencial para todos nós, e por isso quero dar ao Joaquim e a todos que estiveram neste livro os meus parabéns.